Disseram-me que estamos todos no mesmo barco, que eu não ficasse preocupado com alguns estragos, só até que analisando eu escureço os fatos. E há 5 séculos disseram isso aos ancestrais escravizados. Desta Lagoas, que foi o berço da nacionalidade brasileira, de uma nacionalidade brasileira que ainda está por se constituir. Esse é o podcast Palmares FM, uma realização do curso de História da UFAL. Oi, gente, eu sou o Vitor Ivaldo. Eu sou Ana Laura Almeida. E eu sou Samuel Soares. Somos estudantes de licenciatura em História pela Universidade Federal de Alagoas. Esse podcast é um projeto orientado pela professora Irineia Santos para a disciplina de Historiografia Brasileira, onde entrevistamos a professora Michele Reis. Aqui, discutimos as questões indígenas da historiografia brasileira a partir da ideia dos povos indígenas. Espero que gostem. Oi, gente, tudo bem? Primeiro, quero dizer que é um prazer, né, poder contribuir com o trabalho de vocês. Meu nome é Michele Reis Macedo, sou professora, né, do curso de História da UFAL, né, das disciplinas de História Indígena, Meio Ambiente e Educação. Então, eu estou aqui à disposição, né, para conversar com vocês sobre esses temas. Primeira pergunta é: lendo suas pesquisas e também as realizadas por pesquisadoras que foram suas orientandas na graduação ou no mestrado, qual a importância da escrita da história de indígenas mulheres no contexto do Brasil republicano? Bom, acho que a gente está pensando mulheres indígenas, então é inevitável a gente pensar em termos de interseccionalidade, né? Essas mulheres, elas enfrentam duas dimensões, né, de relações de poder, que é o fato delas serem mulheres e o fato delas serem indígenas. Né, se a gente pega a história do Brasil, por exemplo, né, as narrativas que invisibilizam, né, os povos indígenas, né, que depois, né, acredito que a gente vai falar mais sobre isso, mas quando a gente foca na questão de gênero, né, esse problema é um desafio muito maior, né, de se trabalhar as mulheres indígenas enquanto lideranças, né, enquanto protagonistas da sua própria história, até porque a sociedade brasileira, né, e aí falando do recorte temporal que você perguntou, do Brasil republicano, quando se abriu um pouco para se dialogar com algumas demandas indígenas, quem ocupava esses espaços de porta-voz eram sempre lideranças masculinas, porque o Estado brasileiro, a sociedade brasileira só, né, como uma sociedade patriarcal, só reconhecia a possibilidade dessas lideranças serem homens. E essas mulheres, então, né, quando a gente percebe ali, principalmente dos anos 70 para frente, né, que é o período em que o movimento indígena está se consolidando, né, e a gente está falando do movimento indígena de dimensões nacionais, né, está se consolidando, está se fortalecendo, né, muitas mulheres elas vão se destacar, mas tendo que enfrentar muitas barreiras, inclusive dentro do próprio movimento indígena. Porque se a gente pensa muitas comunidades indígenas que passaram por processos de colonização e de impacto dessas sociedades modernas, né, da forma, né, de viver moderno, né, muitas comunidades indígenas acabaram incorporando também princípios do patriarcado. Então, assim, muitas mulheres indígenas hoje, do movimento de mulheres indígenas, reclamam, inclusive, das suas próprias, né, comunidades, né, por estarem reproduzindo, né, uma relação de poder patriarcal que é algo que é originário da própria colonização. Né? Tem mais pergunta. E aí, para continuar nessa temática, né, da pesquisa e tal, tem um texto seu que você está falando sobre a ditadura militar aqui em Alagoas e está falando sobre o apagamento de um povo, Tingui Botô. Acertei? Pronto. E Botó. E aí, a gente queria saber assim, qual é a reflexão que a senhora faz sobre o texto, mas também para o historiador, assim que dá informação aqui no curso de História, e principalmente para a comunidade alagoana. Essa pesquisa que eu fiz sobre o Tingbotó, né, eu pensei primeiro em trabalhar a questão do negacionismo, né, histórico com relação às histórias indígenas em geral. Então, se a gente pega as histórias tradicionais, dificilmente a gente consegue observar povos indígenas como protagonistas, agentes, né, de alguma ação política, vistos como sujeitos históricos. Né? Essa historiografia ela vem se modificando, né, dos anos 90 para cá, né, do final do século XX para cá, mas mesmo assim ainda há uma invisibilidade muito grande com relação, principalmente, aos povos que sofreram impactos mais antigos dessa colonização. E aí eu estou falando dos povos do litoral, né, e aí inclui a região Nordeste, a região Sudeste, né, que são povos que
tiveram impacto ali já no século XV, século XVI, e a partir dessas relações violentas, eles foram obrigados a se inserir, né, nessa sociedade colonial, a sociedade moderna. Muitos, né, sofreram o que a gente chama de miscigenação, e eu gosto de usar a palavra sofrer miscigenação, porque a gente sabe também que foram, né, grande parte dos casos foram casos de estupros, né, de mulheres indígenas. Enfim, então, e aí eu vou falar especificamente do Nordeste, né, como essas populações indígenas do Nordeste, né, sofreram esse impacto há muito tempo atrás, então eles passaram por um processo de invisibilização, de negação ao longo desses séculos, até chegar ao século XIX, e o Estado brasileiro, na época, decretar o fim dos aldeamentos indígenas, né, no Nordeste. Isso significava dizer que os indígenas já não existiam mais. Bom, se eles não existem mais no Nordeste, então não precisa mais dos aldeamentos, né? Essa era a lógica do Estado no século XIX, até porque a gente está pensando já em termos de transformar territórios e terras em propriedade. E o Xingu-Botó é um povo que hoje vive em Feira Grande, né, o Olho d'Água do Meio, e é um povo que foi reconhecido nos anos 80, e aí é o tema do texto. Por que eu gosto de trazer essa temática? Porque no texto eu pego um pouquinho desse histórico desses povos em Nordeste, em especial em Alagoas, que tiveram esse impacto e nesse período da segunda metade do século XX, a situação deles era uma situação muito precária, que nem território eles tinham para sobreviver. Então, muitos eram dependentes de latifundiários da região, que era o caso do Xingu-Botó. Eles tinham que trabalhar para esses latifundiários, porque não tinham o próprio território. Para fazer o ritual deles era muito difícil, porque no ritual precisava do oricuri, precisava de plantas específicas, que também a região já estava bastante desmatada. Enfim, então, os anos 80, né, 70, 80, foram décadas muito importantes para esses povos, né, no Nordeste, para reivindicar o reconhecimento do Estado. E a partir do momento, né, que a gente chama de retomada identitária, né, eles passaram a reivindicar, né, através da retomada, o reconhecimento do Estado, da FUNAI. E a partir do reconhecimento identitário, solicitar, né, exigir a demarcação de terras, né? E quando a gente fala do caso do Xingu-Botó, a gente está no período da ditadura, né, como vários outros casos. E obviamente que a ditadura não vai receber, né, essa reivindicação, né, de braços abertos, né? E aí a resposta da ditadura foi uma resposta bastante violenta e racista, que devolve, né, a reivindicação com um argumento bastante racista. Então acho que o texto ele tem um propósito de trabalhar a questão das retomadas indígenas do Nordeste e pensar também sobre o racismo contra povos indígenas, porque quando a gente fala de racismo, a gente sempre pensa na questão dos afrodescendentes, da população negra. Então, raramente a gente fala de racismo contra povos indígenas. Então, o texto ele tem esse propósito. E eu acho importante para os alagoanos perceberem que nós temos, né? E eu estou falando nós, eu não sou nem daqui, né? Que sou do Rio. Mas nós, brasileiros, nós temos ancestralidade indígena e muitos de nós temos essa ancestralidade indígena muito perto da gente e a gente não sabe. E aí, tem uma parte na fala que você fala sobre... Agora, na central. Que você falou sobre indígenas não terem sido protagonistas, né? Isso. Durante muito tempo. E o próximo pergunta é literalmente sobre isso. Assim, sobre o processo da historiografia, né? Como professora de indígena, das outras disciplinas você falou mais de indígena, e assim... vendo as suas pesquisas, o seu trabalho, qual a importância, não é nem a importância, mas como é que a gente faz mesmo essa historiografia, remonta ela, reescreve, né, essa historiografia a partir dos povos indígenas mesmo? Essa parte desse protagonismo, né, que você falou. Eu acho que a primeira coisa é ter muita coragem, né, de enfrentar uma historiografia que já está bastante consolidada, né, o que a gente chama de historiografia clássica. Mas não só a historiografia clássica, né, a historiografia que a gente chama até mesmo a historiografia renovada, né, que a gente aprende nas disciplinas de teoria e metodologia, a escola dos anais, né, que todo debate, né, que a princípio seria uma inovação da história, da historiografia e tal, que impactou muito a historiografia brasileira, mas os povos indígenas ainda são invisibilizados enquanto agentes da história. E aí essa história indígena que eu compartilho, né, que eu simpatizo, é uma história indígena que vai para além do que a história já abraçou. Então, eu falei dos anos 90 para cá, que houve muitas produções novas sobre
indígenas. Mas aí é isso, sobre indígenas e não com os indígenas, né? Então, o que eu estou propondo agora é justamente a gente construir, reconstruir essa historiografia, rever essa historiografia a partir do ponto de vista dos próprios indígenas, a partir das suas vivências, dos seus mundos e das suas produções também. Porque os indígenas, eles também são intelectuais, mesmo aqueles que não frequentam a academia. Já tem aqueles que frequentam a academia, que já tem mestrado, doutorado e tem produções na área de história, em várias outras áreas, mas também tem aqueles, né, principalmente os anciãos, os idosos, que também são intelectuais porque produzem conhecimento. Não é o conhecimento acadêmico, né? Mas é o conhecimento do território, a pedagogia do território. Então, assim, o que eu proponho, né, nas disciplinas que eu ministro aqui é justamente trazer essa pedagogia do território e também os acadêmicos indígenas para dentro de sala de aula, para a gente discutir essa produção de conhecimento produzida pelos próprios indígenas. Última pergunta, só para finalizar. Na nossa disciplina de historiografia brasileira, a gente está trabalhando com a questão central, que é a questão da formação da identidade nacional, né? E quando a gente está estudando a história brasileira e a produção historiográfica, a gente percebe em muitos momentos essa tentativa de conseguir encontrar alguma coisa mais sólida que tente nos definir como brasileiros, né? Onde é que se insere a nossa identidade brasileira? Como é que se dá a nossa formação, nosso projeto de nação, né? E a gente quer saber agora, sobre uma perspectiva indígena, como é que se pensa, como é que se dá para pensar as possibilidades de um projeto de nação sob uma perspectiva indígena, um projeto de formação de identidade nacional que recorra a essas ancestralidades indígenas. Eu acho que para pensar sobre essa questão, a formação da nação brasileira, não tem como a gente falar desse assunto sem falar das relações de poder, da colonização, da colonialidade que violenta os povos indígenas até hoje. Porque a construção da nação brasileira e a construção do Estado brasileiro, como foi feito ao longo desses séculos, foi um Estado extremamente violento que praticou durante todos esses séculos e pratica até hoje o genocídio contra as populações indígenas. Então, para a gente pensar, né, a nação a partir de uma outra perspectiva, incluindo os povos indígenas, primeiro é pensar nações, no plural, e pensar na possibilidade da gente entender o Estado enquanto Estado plurinacional, pluriétnico, porque não é possível a gente pensar numa história única, né, numa proposta política única, né, numa forma de se fazer única, né, numa educação única, numa metodologia única. Não dá para fazer isso porque nós temos, só de povos indígenas, né, no último censo aí já foram registrados mais de 300 povos indígenas reconhecidos, fora aqueles que ainda não são reconhecidos pelo Estado, né, que ainda tem esse problema da negação. Enfim, né, povos que estão em processo de retomada hoje. Então, para se pensar a nação brasileira, é preciso pensar sempre no plural e nessa diversidade. E a outra proposta é justamente inserir esses indígenas em espaços de poder. Inserir esses indígenas em espaço de poder com uma real possibilidade de que eles tenham voz, né, que eles possam decidir também politicamente. Né? Não é apenas criar um Ministério dos Povos Indígenas, não que isso não seja importante, é importante, né? A representatividade é importante, mas ela por si só é insuficiente. Né? Insuficiente porque não basta um indígena num ministério que trata só de questões indígenas. É preciso ter um indígena no Ministério da Economia, é preciso ter um indígena vários indígenas no Congresso, é preciso ter vários indígenas no Supremo Tribunal Federal, né? Então a gente está falando aí de pessoas que têm conhecimentos diversos que podem contribuir muito para a reconstrução dessa nação brasileira, tida como uma nação pluriétnica, né? Sem essa possibilidade de dialogar com os mundos indígenas, eu acredito que não há possibilidade de se criar uma nação que não seja genocida, né? Porque sempre quando a gente pensa numa proposta única de nação, quando eu falo proposta única, é tipo, não só a história única, né, mas a forma de funcionar. Então, quando a gente pensa no aspecto político, né, a gente tem uma forma de funcionar, a gente tem poder legislativo, judiciário, o poder executivo, a eleição, partidos políticos, né, estou falando da política institucional. E os indígenas, o que os indígenas teriam para contribuir? Como é que a gente pode reconstruir essa forma de disputa de poder a partir dos próprios critérios indígenas? E para isso os indígenas precisam ser ouvidos, né? Então precisa existir diálogo
e um diálogo horizontal, não apenas um diálogo para cumprir tabela. Então, eu acho que a nação brasileira só pode ser pensada a partir desses termos se houver espaços para esses povos indígenas tiverem voz e poder de decisão. Fora isso, né, eu acho que não é possível. A gente vai estar sempre falando sobre projetos genocidas do Estado brasileiro. Certo, eu acho que fica por aqui mesmo, tá? Muito obrigado, professora Michele. Eu que agradeço, gente.